dia, meus irmãos amados, a paz do Senhor Jesus. Voltamos a falar ao vivo aqui de Ladinha, Minas, região da Zona da Mata Mineira, Sul Capixaba, com as nossas aulas de teologia pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit, com o seu Seminário Teológico Tabernáculo, Seminário Teológico Bereshit e a Faculdade Teológica Bereshit. Nós estamos trabalhando o livro de Teologia número 1 do curso básico. São 6 livros, cada livro com 6 matérias. Essa matéria que estamos tratando é a hermenêutica bíblica. Já foram 6 aulas, são 5 aulas. Primeiro nós falamos sobre a origem do verbo grego hermenel e as suas derivadas, né? Depois, na segunda aula, falamos sobre a origem hebraica da hermenêutica, interpretação. Depois falamos, na terceira aula, sobre o conceito de hermenêutica bíblica especial e geral e também a divisão dela, não é isso? Quarta aula, falamos a necessidade da inspiração. Soprado, feromenoi, homens soprados, homens santos soprados pelo Espírito Santo escreveram, né? Na aula passada, número 5, falamos sobre o sistema de interpretação judaica, o Talmud, que comenta a Mishnah, e a Mishnah com as suas 6 ordens, com as suas diversas categorias, e a Gemara, que é a discussão, né? O arcabouço de interpretação dos judeus, a maioria que era oral até o ano 70, quando Tito destruiu Jerusalém, e aí tiveram que escrever todas as coisas. Nessa aula de hoje, continuaremos com a nossa apostila básica do curso de hermenêutica, que é baseada no livro do Dr. Henry Virkler, da editora Vida, chamada Hermenêutica Aplicada. Falaremos sobre os problemas da hermenêutica. Temos então alguns problemas antes de começarmos a partir para os princípios da hermenêutica e outros detalhes mais. O primeiro problema apresentado que afeta a hermenêutica é a validez da interpretação. O que quer dizer isso? Se é válido ou não um texto. É isso? O mais decisivo de toda a hermenêutica é com certeza esse problema aqui. Porque você pode pensar, se é possível dizer o que constitui o significado válido de um texto? Ou há múltiplos significados válidos? Se houver mais de um, quais são? Qual é o mais válido que os outros? Então, falando sobre significado, é importante entender que o significado de um texto não é o que ele significa para você, é o que o autor tinha em mente quando recebeu o sopro da revelação. Então, no sentido de validez, é isso aí. Quando os críticos baniram o primeiro autor, falando que no autor não interessava saber do autor nada, o que ele estava escrevendo, interessava o que o texto fala para mim, e eles ocuparam o espaço do autor, usurparam o poder. Então, banir o primeiro autor como determinador do significado era rejeitar o único princípio normativo obrigatório que poderia emprestar validade à interpretação. Então, a interpretação é uma coisa e a aplicação é outra, né? Nesse sentido da validez, a gente pode fazer o seguinte: o que nós podemos aplicar desse texto para a nossa vida? Muito bem. Agora, a interpretação hermenêutica é que o autor é o detentor do texto, ele recebeu a direção de Deus. Então a tarefa do exegeta é determinar tão intimamente quanto possível o que Deus queria dizer em determinada passagem, não o que ela significa para mim. Não é isso? Por isso tem a Bíblia de interpretação, a Bíblia de aplicação pessoal. Pega o texto e aplica para você dentro daquele texto. Segundo problema principal para o estudo da hermenêutica é o dupla autoria, chamado de sensus plenior, né, no latim, sentido amplo. A segunda controvérsia é a seguinte, é a questão do duplo autor. Quem escreveu? Era o sujeito escrevendo fora de si ou o sujeito escrevendo em si? Fora de si é quando o Espírito sopra nele, conforme 2 Pedro 1, 21. Homens santos escreveram da parte do Espírito Santo movido, soprados, feromenoi, do verbo soprar, uma rajada de vento que soprava a vela e movia a caravela, não é isso? Então, é preciso entender que o autor é humano e divino, né? Ele é um sujeito humano, mas recebe a direção de Deus. Por isso, fluía junto para produzir o texto inspirado. Então, o sensus pleno é um erro, não tem isso, né? Sensus pleno é reconhecer que existe a possibilidade de uma passagem do Antigo Testamento ter mais de um significado do que era conscientemente evidente ao primeiro autor. Negativo. O autor escreveu dentro daquele significado e é ele que tem que ser abordado. Então, a natureza da inspiração divina é tal que os próprios autores das Escrituras, muitas vezes, não estiveram conscientes do mais pleno significado e da aplicação final do que escreveram. Isso aí está muito claro.
eu já citei o exemplo aqui lá de Apocalipse, quando João, falando sobre a imagem da besta, ele disse que ela falava, né? Não usou o verbo logel, usou o verbo laléu. E ele, na hora, não entendeu aquilo, pensou que estava errado. Mas ele ouviu que era laléu, escreveu. E hoje a gente entende que a besta falará, mas através de voz sintética, né? Porque é uma máquina. Então é isso aí. A terceira coisa agora, o problema principal daqui que nós vamos abordar para estudar a hermenêutica, são as interpretações das escrituras, literal, figurativa, simbólica. Essa alteridade com a qual interpretamos palavras da Bíblia, conforme acentua os cristãos conservadores, às vezes são acusados de literalista cabeça dura. E já os liberais alegam que os incidentes como a queda do homem de luva, a história da viagem submarina de Jona, isso é só metáfora, símbolo, né? Alegoria. Isso é que nós temos que compreender, que a Bíblia em si, ela é literal. Nós não podemos pegar um episódio dentro do Jardim do Éden e dizer que aquilo era fábula, mitologia, que aquilo é só uma ideia, né? Os teólogos conservadores concordam que as palavras podem ser usadas em sentido literal, figurativo ou simbólico. Pode ser usado, mas está claro no texto quando é. E dá um exemplo aqui, por exemplo, ó, foi colocada na cabeça do rei uma coroa cintilante de joias. É uma coisa literal. A segunda, um pai bravo fala com o filho o seguinte: na próxima vez que você me chamar de coroa, você vai ver estrelas, quer dizer, vou te bater. Coroa no sentido de idade, é a figurativa. E a linguagem simbólica, viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Apocalipse 12, 1. Lógico que isso é simbólico, é uma alegoria, não é isso? A mulher ali não está querendo dizer que é o sol. Ela está vestida de sol, a lua debaixo dos pés, a coroa das 12 estrelas na cabeça, né? Então os problemas surgem quando os leitores interpretam as declarações de um modo diverso daquele que o autor tinha em mente. Isso é um perigo. Você não pode interpretar figurativamente o que o autor achou que era literal. E nem pode interpretar literalmente o que o autor colocou que era figurativo. Se todas as palavras são, em algum sentido, símbolos, como determinam quando deve ser entendida literalmente, ou figurativamente, ou simbolicamente? O teólogo conservador responde que as palavras devem ser interpretadas de acordo com a intenção do autor que recebeu o sopro do Espírito Santo. É isso aí. Quarto problema desse que é apresentado aqui, sobre a dificuldade para usar a hermenêutica, os problemas controversos centrais. O quarto é o seguinte: fatores espirituais do processo perceptivo. Eu estou escrevendo e onde estão esses fatores, né? Esse problema é o que visa saber se os fatores espirituais afetam ou não a capacidade de perceber com precisão as verdades contidas nas Escrituras. Uma escola de pensamento sustenta que se duas pessoas de igual preparo intelectual, instruídas em línguas originais, história, cultura, fazem hermenêutica, ambas serão de igual modo bons intérpretes. Essa é uma escola. A outra escola acha que a própria Bíblia ensina o que é o compromisso espiritual ou sua ausência, influenciando a capacidade de perceber a verdade espiritual. A sabedoria, por exemplo, dá exemplo aqui de 1 Coríntios 2, 12, 6 a 14, né? São de posse potencial do crente a sabedoria, e os dons que fala 1 Coríntios 2, 6, 14, são de posse potencial do crente, mas o indivíduo não regenerado não possui. Então mostra que a diferença do que é espiritual para o que é carnal, né? O próprio Paulo escrevendo fala isso: o homem natural não entende as coisas do Espírito, né? E a declaração de 1 João 2,11 é de que o homem que abriga ódio experimenta a cegueira resultante desse ódio. Então o significado da Escritura deve ser encontrado no estudo cuidadoso das palavras, da cultura e da história de seus autores. Por isso tem a hermenêutica, né? O hermeneu. Você tem que levantar tudo: onde, quando, por quê, como, né? Esses detalhes vão trazer uma elucidação, vai trazer a correta compreensão do texto. A hipótese que tenta resolver essa dificuldade da questão dos fatores espirituais do processo perceptivo baseia-se numa definição do termo conhecer. Segundo a Bíblia, as pessoas realmente não possuem conhecimento, a menos que estejam vivendo na luz desse conhecimento. O incrédulo pode conhecer, mas intelectualmente, né? Muitas das verdades, mas não pode conhecer verdadeiramente. Não pratica essas verdades, tem rebelião contra Deus. Então, o mesmo princípio pode se aplicar ao pecado da vida de uma pessoa. A Bíblia ensina que a rendição ao pecado nos torna escravos e cega-nos da justiça. Está lá em João, Romanos, Timóteo. Então, dessa maneira, os princípios bíblicos da verdade disponíveis mediante a aplicação das mesmas técnicas de interpretação textual empregadas
contextos não bíblicos, tornando-se cada vez menos claros daquele que de contínuo rejeita essas verdades. Daí, os incrédulos não conhecem o significado pleno do ensino bíblico. Não porque o significado não esteja disponível para eles entenderem as palavras do texto, mas porque eles recusam a atuar de acordo com o modo apropriado com as verdades espirituais para as suas próprias vidas. Concluindo essa perspectiva moderada, sugere que o significado da palavra Deus está contido nas palavras da sua autoria, e o que é desnecessário recorrer a instituições espirituais que não têm o apoio de um entendimento dessas palavras. Um dos mistérios do Espírito Santo é a obra de iluminação, de ajudar os crentes a entender o pleno significado das palavras. Então, estudar a Bíblia, fazer hermenêutica Bíblia, é uma questão, não é só uma questão de conhecer, é uma questão também espiritual, porque o Espírito Santo, ele existe, ele revela, e ele está aqui na terra encarregado disso. Ele vos fará conhecer todas as coisas. Não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito. Ele vos fará lembrar de mim. Então, ele que ilumina, né, a pessoa para entender. E a última questão é a questão da inerrância, né? É a questão controversa. Tem os católicos, tem os evangélicos conservadores e os liberais. Os conservadores creem que a Bíblia é totalmente sem erro. Já os liberais creem que a Bíblia é sem erro só quando falar de salvação, de fé, mas pode possuir erros nos fatos históricos e em outros pormenores. Então, isso aí é um meio caminho perigoso de entrar, né? Na verdade, nós somos conservadores e cremos que a Bíblia é totalmente sem erro. O problema da inerrância é, portanto, também importante no campo da hermenêutica. Se partimos do pressuposto que a Bíblia contém erro, então encontramos uma aparente discrepância entre os dois ou mais textos. Talvez a nossa decisão seja de que um deles está errado ou ambos. Então não tem meia pedra, nem tijolo, nem meio termo. Ou é radical ou é liberal. E nesse ponto nós somos conservadores. A inerrância da Bíblia é até categórica, é fundamento, é um pilar. É uma cláusula pétrea. Não existe, né? Pode haver divergência de variante, de gramática, etc., mas a questão do cerne em si. E Jesus veio acabar com essa confusão, com esse problema, já prevendo tudo isso. Ele então autenticou, ele é como se fosse um escrivão de cartório, né? Uma pessoa que bate, autentica e fala, confere com o original. Tudo que ele falou, você pode seguir e observar que ele está se referindo a muitas coisas do passado para mostrar que ele estava lá, que aquilo é verdade, que não tenha dúvida. Por exemplo, ele refere-se a Abel, ele fala de Noé, fala de Abraão, fala sobre a circuncisão, Sodoma e Gomorra, o caso de Ló, lembrar a vida da mulher de Ló, Isaac e Jacó, fala sobre Maná, a serpente no deserto, fala Davi comendo os pães da proposição, né, que foram tirados no sábado. Ele fala sobre Salomão, sobre Elias, Eliseu, Jonas, Zacarias. Seus olhos percorrem todo o curso da história, desde a fundação do mundo até a presente geração. Há repetidas referências a Moisés como legislador. Os sofrimentos dos profetas também são mencionados com frequência. Nós que encontramos também referência à popularidade dos falsos profetas. Ele põe o selo da sua aprovação nas passagens da fé, né? Fé pública. Ele autentica o Velho Testamento. Bastante pessoa pensava que não existiria no caso. Então a maior parte do Antigo Testamento é tratada por Jesus. Muitas vezes escolheu a base do seu ensino nas mesmas histórias que a maioria dos críticos modernos consideram inaceitáveis. Ele falava do dilúvio, de Noé, mostrando que existiu, que realmente era a verdade. Sodoma e Gomorra, a história de Jonas. Ele usou, por exemplo, com regularidade o Antigo Testamento como competente tribunal de apelação para desmascarar os escribas, fariseus, saduceus, entendeu? Ele ensinou que nada passaria da lei até que tudo se cumprisse e que a Escritura não podia falhar. Jesus usou a Escritura para refutar cada uma das tentações de Satanás. Ele não refutou com a palavra dele, ele falou, está escrito. Né? E então, não parece que Jesus tenha feito distinção entre validade e precisão das questões revelatórias e as não revelatórias. A Escritura era infalível para ele, né? E ele falou muito bem sobre isso. Então, meus queridos, fica bastante claro que esses problemas enfrentados pela hermenêutica são de fácil entendimento, desde que a pessoa, ao fazer hermenel, ela esteja buscando a direção do Espírito Santo, porque o Espírito também, o mesmo Espírito que falou para Malaquias escrever aquele texto, ele pode ser, o mesmo que revelou para ele, pode estar fazendo você entender e compreender o texto. Então não tem mistério. Ficamos por aqui, a paz e a graça. Tchau, tchau.